Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. Desde o dia 13 de setembro, estamos aí até o dia 30 de setembro, compartilhando devocionais nesse Evangelho, alimentando-nos aí com as verdades de Deus, vendo o ministério de Jesus, meditando nas palavras ditas por Jesus. E hoje não é diferente, hoje eu quero compartilhar com você o texto que está lá em Marcos capítulo 7, dos versículos 5 ao 8 e o versículo 13. Está escrito assim, Marcos 7, do 5 em diante. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Versículo 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Amados, nós vemos ali os fariseus e os mestres da lei indignados porque os discípulos de Jesus, eles estavam comendo sem lavar as mãos. E eles consideravam aquilo um absurdo. Como pode comer sem lavar as mãos, com as mãos impuras? Isso é um absurdo. E aí eles perguntam ali para Jesus, como que pode uma coisa dessa? E aí Jesus responde, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em vão vocês me adoram, por quê? Porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus, se apegam às tradições dos homens, e ali no versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Amados, essa palavra para nós hoje. Muitas vezes, amados, nós damos mais atenção às tradições do que à verdade da palavra de Deus. Isso nós podemos ver lá no texto de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, e ele fala exatamente a mesma coisa. Interessante porque Jesus estava aqui dando uma repreensão nos fariseus, nos mestres da lei, nos judeus que seguiam ali a lei de Moisés, e aí Jesus vem, olha, vocês são hipócritas, Isaías já profetizou a respeito de vocês. Vocês só me honram com os lábios, da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. E quando o apóstolo Paulo ele escreve em Colossenses, depois você dá uma lida lá no capítulo 2 de Colossenses, você verá, o apóstolo Paulo diz assim: agora que vocês ressuscitaram com Cristo, por que vocês continuam se submetendo a regras de homens que dizem não toque nisso, não manuseie naquilo, não faça isso, não faça aquilo? Essas coisas, elas têm aparência de religiosidade, têm aparência de piedade, mas elas não têm poder nenhum contra as paixões da natureza pecaminosa. Ou seja, amados, não adianta nós vivermos regras ensinadas por homens simplesmente. Não adianta nós vivermos o evangelho como se o evangelho fosse uma lista de regras. Não faça isso, não toque nisso, não vista isso, não isso, não pode aquilo. Amados, o evangelho é vida e é a vida de Cristo depositada em nós, para nós vivermos por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio das verdades de Deus. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos conduzir, nos ensinar em todas as coisas, deseja nos ensinar acerca da sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus com o coração rendido, somos capazes de receber a plenitude das verdades de Deus, de sermos ensinados pelo Espírito Santo. O encorajamento
de Deus para nós nessa manhã é: não anulem a palavra de Deus por causa das tradições que vocês mesmos inventaram. A palavra parece dura, mas é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós possamos nos render à verdade, nos rendermos à liberdade do Evangelho, da vida no Espírito. Quando eu digo a liberdade, não é para vivermos de maneira dissoluta, de maneira imoral, de maneira que corrompa as verdades do Evangelho. Quando eu digo liberdade, é para vivermos a liberdade de Cristo, para que vivamos assim como Jesus viveu, para que sejamos um modelo, uma carta viva de Cristo nessa terra, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, vejam a luz do Evangelho através da nossa vida. É para isso que fomos chamados, amados. Não fomos chamados apenas para adorar a Deus com os lábios, mas o nosso coração estar distante de Deus. Não fomos chamados para anularmos a palavra de Deus por meio de tradições humanas, de doutrinas humanas, de regras humanas. O Espírito Santo de Deus habita em nós, somos embaixadores de Cristo, fomos chamados para representar Cristo nessa terra, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, e vejam a luz do Evangelho, e vejam a verdade, que nós possamos nos render a Deus com um coração aberto, disposto para receber todas as verdades do Evangelho, e não simplesmente seguirmos doutrinas meramente humanas. Que nós possamos nos render nessa manhã em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida. Obrigada porque não precisamos viver obedecendo apenas a regras exteriores, mas o Senhor estabeleceu uma nova aliança, como está escrito em Romanos, a lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte, e por causa do teu Espírito em nós, nós podemos viver esse novo modelo de vida, governados por ti, Senhor, comandados pela tua graça, vivificados pelo teu Espírito, transmitindo vida para todos ao nosso redor. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Não queremos te honrar apenas com os nossos lábios. Não queremos anular a tua palavra em prol das tradições humanas, de doutrinas meramente humanas, Senhor. Queremos viver a plenitude do Evangelho, a plenitude da nova aliança, a plenitude da tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.